dados dela. Tá? Você está fazendo isso. Então, você escolheu uma pessoa e você está fazendo isso com ela. Essa semana eu estou fazendo com a Ana Paula, né? E Perfeito. conforme elas for desenvolvendo, estou colocando no grupo, parabenizando para as outras também, despertar a curiosidade, né? Porque a gente coloca lá, elas acabam não prestando atenção, né? Perfeito. Aí eu, Perfeito. fi- eu fiz aqueles videozinho lá daquela pesquisa lá da Marquei, eu coloquei primeiro vídeo, pedi para elas lerem, assistirem e me chamarem até às 20 horas, que depois ia ter uma surpresa. Aí só a Ana me chamou e, e eu dei um produto de pronta entrega que eu vou levar para ela hoje. Aí depois as outras vieram me chamar, eu falei agora. Aí eu mandei o segundo vídeo para ela, que ela postou. Então, assim, eu percebo que elas ficam dispersas no grupo. Então, agora, depois que eu falei que eu vou fazer isso, essas chamadas, falei, a gente se prepara para dividir com você a experiência e muitas vezes vocês passam os olhos, não leem, não entendem. Eu falei, só a Ana ganhou. Ia ser um sorteio entre a unidade, mas só uma ganhou. Então, elas deram uma acordada. Tá. E Nani, você está fazendo com uma pessoa também. E você viu algum resultado? Você acha que ela está movendo? Sim, tá movendo mais. Agora ela consegue até desenvolver, convidar para a oportunidade. Aí sábado a gente foi para campo juntas, e aí ela trabalhou comigo no salão, e eu comecei a trabalhar um pouco mais com ela. Então, observar como ela fazia, e ela observava como eu fazia, e deixei ela fazer mais do que eu também. Ela tá Perfeito. adorando, tá Perfeito. adorando. Então, gente, são casos aí com a Norma. E aí, Mônica, você viu aí alguma coisa? A Norma é uma que tem que investir mesmo na iniciação. É, e essa semana semana passada ela conversou com duas, e aí eu fui ajustando com ela as mensagens. Ela me mandava mensagem, aí eu mandava para ela, e depois eu falei com a, né, potencial iniciada, e vamos ver se depois do dia 20 uma delas acho que já vai fazer, sim. Perfeito. Então, eu estou Então, ajustando com ela as mensagens. Como perfeito. ela falar com as pessoas, né? Perfeito. E a Joyce com a Regina, a Helenilde, tá fazendo com a Dani, perfeito. Então é isso, meninas. O movimento tem que ser nosso, né? Se eu quero ter um resultado melhor, eu tenho que pensar em quais ajustes eu posso fazer. Então, ótimo. Então, isso é protagonismo, né? O contrário disso seria eu tentar ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. É impossível, né? Então, parabéns aí para vocês que colocaram em prática. Quem não colocou, coloque em prática. E aí a ação que eu trouxe foi escolher uma, certo? E focar mais nessa, mas não deixar de trabalhar, e a gente falou muito de início, com 10. Né? Então, eu vou escolher 10 da minha unidade, vou trabalhar essas 10, mas entendendo que aquela uma é aquela que eu vou estar mais em contato para realmente mover mais, né? Então, perfeito. Tudo bem? Alguém quer colocar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ou tá tudo claro? Sei como eu tenho que trabalhar, sei como eu tenho que conseguir fazer pequenos ajustes, porque os ajustes eles vão acontecer o tempo todo, até para você se conectar com a consultora. O jeito que você vai se conectar com a Norma, Mônica, não é nunca o mesmo jeito que você vai se conectar com a Carol. Né? O jeito vou falar de pessoas que eu conheço, que a Helenilde vai se conectar com a Dani, não é o mesmo jeito que ela vai se conectar com a Lucy. E assim vai, né? E assim vamos, caminhando, não é mesmo? Tá? Tudo bem, então, em relação à atividade da semana passada? Hoje eu quero falar para vocês de resiliência, tá? Por quê? Porque a Mary Kay terminou o curso de vocês falando justamente disso, de resiliência. Então eu trouxe para vocês 5 pontos de resiliência, embasados aqui nesse livro que é A Coragem para Liderar, de Brené Brown, né? Então, baseado nesse livro, então, eu trouxe 5 pontos, entendendo que resiliência, gente, é uma das competências mais valorizadas
em líderes, tá? Em líderes que realmente buscam alta performance, né? Então, eu entendo aqui que nós somos líderes e que todas nós buscamos aqui uma alta performance. Então, por conta disso, a resiliência é sem dúvida um ponto estratégico e muito importante, né? Inclusive, no domingo, o pastor da minha igreja, ele falou que a gente deveria substituir resiliência por esperança, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu discordo completamente dele, né? Porque a esperança a gente tem que manter sempre, na minha opinião, mas a resiliência é uma característica que a gente vai desenvolver. Não tem como, né? Eu estou passando por uma situação difícil agora, por exemplo, né? Com a minha mãe. Nossa, eu tenho esperança? Tenho, mas se eu não me posto uma mulher resiliente, uma mulher, eu tô chorando o tempo todo, eu tô deixando de fazer o meu trabalho porque tô sofrendo, que é o que muita gente faz, né? Tem pessoas que têm problemas no casamento e deixam de trabalhar. Tem pessoas que têm problemas com os filhos e deixam de trabalhar. Tem pessoas que têm qualquer outra coisa e simplesmente deixam de trabalhar. Então, são pessoas menos resilientes, né? Elas podem, inclusive, ter esperança. Então, não acho que estão relacionados, e no final eu vou até falar, né, como eles estão relacionados, esperança e resiliência, mas se algum dia vocês escutarem isso, mesmo que seja de uma pessoa que vocês admiram, porque eu admiro, acho ele super inteligente, mas eu falei, eu não concordo. Em hipótese alguma. Não é porque a pessoa não tem que substituir, não existe isso. As duas coisas, elas podem e elas devem andar juntas, né? Então, a gente vai falar desses 5 pontos aqui de resiliência. O primeiro ponto, aceitar a mudança como parte do processo, né? Então, mudanças vão acontecer. Por quê? Porque mudanças de cenário acontecem o tempo todo, gente, né? Acontece mudança no cenário político, no cenário econômico, no cenário da sua casa, no cenário de você internamente. Então, mudanças acontecem. Então, quando eu estou trabalhando dentro do meu processo de trabalho, eu preciso entender que a mudança ela faz parte do meu processo e eu preciso aceitar isso. Tá? Agora, o que que eu faço, né, com essa mudança? Primeiro, ensinar para as pessoas que eu lidero que a mudança ela é inevitável. Tá? E é por isso que eu bato tanto na tecla para vocês e com vocês dos ajustes. Porque ajustes, eles são necessários o tempo todo. A gente ajusta para educar um filho, a gente ajusta para conversar com o marido, a gente ajusta para liderar uma consultora, a gente ajusta para desenvolver o nosso próprio negócio. Então, é mostrar para o outro que a mudança ela é inevitável, que o ajuste, gente, ele vai acontecer muitas vezes para que a gente tenha um resultado maior e melhor, tá? Agora, para que ocorra esse ajuste, eu preciso me abrir e me adaptar. Eu preciso aceitar a situação que eu estou passando, seja ela qual for, é olhar para aquela situação com clareza, né? Então, isso é outra coisa. Às vezes a gente olha romantizando uma situação, né? Então, assim, preciso olhar com clareza. É trazer, presta bem atenção no que eu vou falar, é trazer a mente, não o coração, tá? Pessoas que são muito emocionais ficam presas ali na emoção, no mimimi, no lamento. Isso não tira ninguém do buraco. Então, o sentimento ele vai vir, ele vai acontecer e elas falaram isso no curso e a gente tem que deixar vir. Porque não tem como você controlar. Deixa eu controlar a minha tristeza. Deixa eu controlar agora a minha ansiedade. O sentimento ele vai vir. Agora, a grande questão é o que eu faço com aquele sentimento. Porque eu sou ansiosa,
Mas o que eu faço com a minha ansiedade? Porque em alguns momentos eu sou triste, estou triste. Mas o que eu faço com aquela tristeza? Quais ações eu busco? Entendem? Então, vocês percebem que o que a gente está falando aqui é que coisas vão acontecer, emoções virão, mas o mais importante é o que você vai fazer perante aquela situação. Então, é avaliar o cenário e focar naquilo que você controla. Tá? Então, quantas vezes vocês já me ouviram falando isso, né? É focar naquilo que a gente controla. E eu não vou falar para vocês que não vai escorregar, tá? Eu mesma, esses dias, conversando com meu marido e colocando uma situação e etc e tal, que vou falar no final para vocês, eu falei, eu tô com medo, eu tô nervosa, eu tô ansiosa. E aí ele falou assim, mas não é você que fala que a gente tem que focar naquilo que tem controle? Sobre isso você não tem controle. Então entendam, a emoção ela vai vir, mas o que você não pode é despirocar perante aquela situação, tá? Então ok, a situação tá aqui, o sentimento está aqui, mas de tudo isso que eu estou passando, o que está no meu controle? Então eu vou fazer, eu vou pegar para mim aquilo que está no meu controle, ao invés de resistir, ao invés de lamentar. Tudo bem? Ok? Então esse é o primeiro ponto, aceitar a mudança como parte do processo. Segundo ponto que eu trouxe para vocês, manter uma mentalidade de crescimento, tá? É encarar, gente, o desafio, seja ele qual for, como uma oportunidade para você aprender. E agora eu vou entrar numa coisa que eu vi no domingo também, na igreja. Ele falou o seguinte: que quando você está numa situação muito difícil, é como se você estivesse num exílio, né? Porque aquela situação te capturou, né? E eu entendi isso, eu quero falar para vocês, porque tem muito a ver, né? Então, você está numa situação difícil de saúde, no seu trabalho, com a sua família. Então, aquela situação, ela te captura de um jeito, ela te toma de um jeito, e é como se você tivesse ali exilada, né? Como se você tivesse tomada. Então, eu me imaginei ali, ó, num canto, numa ilha, e o que mais importa para você naquele momento? O que mais vem na tua cabeça? O que mais vem no teu coração? Não é aquela situação? É ou não é? Nani, quando você passou um negócio com o teu sobrinho, não era isso? Né? Joyce, quando você teve um problema com o filho. Mônica, quando você teve a tua separação. Então, assim, gente, pensem em situações difíceis para vocês, né? Quanto a gente Edna, agora com o teu pai. Então, como é que a gente se sente? É como se aquela situação tomasse a gente de um jeito e que o nosso dia a dia acaba muitas vezes sendo tomado por aquela circunstância. Porque aquilo ali está na tua cabeça, aquilo ali está no teu coração. Você pode até fazer as atividades que você tem que fazer. Eu não estou falando que a gente fica ali meditando aquela situação. A gente até faz muitas vezes o que tem que fazer, mas aquela situação nos roubou. Ela passou a ser o principal ali na nossa vida naquele momento. Então, o que o pastor falou, e isso eu concordo plenamente com ele, é olhar para a situação e entender o que eu tenho que aprender com isso. Como é que o que que eu vou aproveitar dessa situação? O que eu vou tirar dessa situação? Porque ele falou uma coisa, gente, que me fez refletir muito. Quem quiser, depois até passo esse link do culto de domingo, porque ele foi perfeito, na minha opinião. Né? Nesse ponto, vocês vão ver que ele fala de resiliência e esperança, eu não concordo com isso. Mas nesse ponto ele foi perfeito. Ele falou: olha, quando a gente está nesse exílio e a gente está tomado por aquela situação e só pensa nisso, o que a gente tem que parar e pensar? Por que Deus muitas vezes colocou a gente naquela situação e por que nós estamos passando por aquilo? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que melhorar?
o que que a gente tem que, 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 que ressignificar. E ele deu o exemplo dele, ele passou 2 anos e meio desempregado, e ele falou: eu vi que eu precisava melhorar o meu. Eu era muito egocêntrico, né? Então eu era muito. Ele quis dizer, acho que ele devia ser muito metido, muito nariz em pé. E ele falou: então eu vi que naquele exílio eu tinha que sair, eu tinha que melhorar isso. Ele falou: então eu sei que daqui para frente eu nunca mais vou ser como eu era antes. Eu acho que foi egocêntrico o ponto que ele falou dele em específico. E aí isso me fez refletir muito, como muitas de nós, às vezes, né, estamos nesse momento passando por algumas situações e essa situação te rouba. Situação, ela toma a tua mente e ela toma o seu coração. Agora, entendendo essa situação muitas vezes pode ser que esteja dentro do meu trabalho, como é que eu vou encarar isso, né? Eu vou encarar isso como uma oportunidade para aprender, que é como eu vou encarar na minha vida pessoal, que é como eu vou encarar na minha vida familiar, né? Então, não importa qual aspecto hoje da sua vida está te tomando, está te exilando, mas olha para esse desafio como uma oportunidade para você aprender. Então, puxa isso na tua cabeça, puxa isso no teu coração. Porque se você não aprender, se a gente não aprender com a situação X que estamos passando, provavelmente a gente vai ter que passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E às vezes é uma situação que dói tanto, que machuca tanto a gente fala o quê? Não, eu não quero aprender, né? Por essa dor. Se for para eu continuar aprendendo, para eu aprender outras coisas, que seja pelo amor. Eu não sei se vocês pedem isso nas orações de vocês, mas isso é uma coisa que eu peço muito, né? Porque muitas vezes, perante as situações que doem, que desgastam, que te deixam lá no exílio, e eu falo: oh meu Deus, eu dessa vez eu estou passando por essa situação, mas não permita que eu passe mais por isso. Me ensina o caminho. Me ensina o caminho para eu aprender, porque eu quero aprender pelo amor. Pelo amor é mais gostoso. Quantas vezes e quantas coisas nós já aprendemos pelo amor? Se você for puxar na tua memória, você vai ver que pelo amor foi muito mais fácil, foi muito mais tranquilo, né? Foi muito mais leve do que pela dor. E aí, o autor traz o seguinte aqui. Então, ao errar, ao falhar, buscar extrair lições e adaptar algumas estratégias. Então, de novo, aí o ajuste, né? O ajuste. Então, eu estou naquela situação, eu estou no exílio, eu estou ali no limbo. O que que eu tenho que aprender com essa situação? Eu vou extrair lição daqui, eu vou focar naquilo que eu tenho controle, porque isso vai me ajudar a sair dessa situação, inclusive, e eu vou adaptar, eu vou ajustar e vou continuar, eu vou seguir, né? Na minha jornada. E é o que ele traz aqui, ele fala, esse é o segredo do crescimento contínuo. E é isso, né? A vida, ela não é assim, plana, né? Ela é cheia de altos e baixos. E todo mundo aqui sabe isso. Todas nós temos mais do que 30 anos, né? Joyce, eu não sei, talvez seja a mais nova daqui, mas deve ter o quê, Joyce? Quantos anos você tem, Joyce? Vou fazer 40. Vai, então, ó, então eu posso falar que todas nós aqui somos mais de 40, 40 a mais, né? Então, todas nós já passamos por situações difíceis. Eu seria Alice no País das Maravilhas se achasse que tem alguém aqui que teve a vida flat, que teve alguém aqui que não teve aí os seus altos e baixos e os seus momentos de mais profunda dor, né? Então, segundo ponto, manter uma mentalidade de crescimento. Tô no limbo, tô no exílio, o que que eu posso aprender daqui, o que que eu posso tirar daqui, o que que eu posso adaptar, e aí eu vou seguir. Então, manter uma mentalidade de crescimento. O terceiro ponto, gente, cultivar o autocuidado e a inteligência emocional. Mandei para vocês um livro lá na área que eles indicaram no Ilumina, e eu não sei se vocês têm esse livro em PDF.
A Helenilde é a PhD em pegar todos esses livros em PDF, então mandei lá para vocês, tá? E aí, o que que se fala a respeito de autocuidado? Né? Que autocuidado, gente, não é egoísmo. Autocuidado é responsabilidade, né? Então, se eu não tenho cuidado comigo mesmo, eu sou capaz de cuidar do outro? Não sou, gente. Vocês concordam comigo? Como é que se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho autocuidado, se eu não tenho compaixão, por mim, como é que eu vou cuidar do outro? Então, eu aprendi isso com a Eloisa Johnson, eu falo para vocês e eu nunca vou esquecer isso, né? Quando ela falou, faça por você e para você. Porque os filhos um dia eles vão embora. O que que ela quis dizer? Eles crescem, eles vão viver suas vidas. E o marido, você nunca sabe, né? Porque foi isso, né? O cara surtou, ela tinha um marido, surtou e largou ela com 3 filhos e foi, ó, se bandolear na vida. Então ela aprendeu isso, né? E ela passou isso e ela tem razão, né? Quem tem filhos maiores sabe quando eles costumam quando eles crescem, eles vão seguir a vidinha deles, gente. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, os filhos um dia vão, e o marido, a gente nunca sabe. Exatamente. Exatamente. Às vezes, Ave Maria. Você sabe que uma vez eu falei isso para uma consultora que não queria trabalhar, não trabalha, parou, não, porque meu marido, eu falei assim, e se ele morre? Ai, você tá me gorando. Eu falei, eu não tô gorando ninguém, eu tô sendo realista, gente, né? Então, o autocuidado é responsabilidade. Precisamos equilibrar, né, gente? Precisamos equilibrar o nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso sono, as relações saudáveis, tá? Muitos autores trazem que relações saudáveis fortalecem a mente, né? Então, buscar ter relações saudáveis, pessoas com que tenham a ver com você, né? Pessoas, busca ter gente que conecta com você, próxima de você. Isso é um outro ponto importante também, tá? Quarto ponto, buscar apoio e construir rede de relacionamento, tá? Então, isso a gente entra aí nessas líderes resilientes pedem ajuda. Então, assim, não tem como a gente aqui, eu sempre falo isso, na Mary Kay nós somos independentes, mas nós não estamos sozinhas, né? O independente está ali, consultora de beleza independente Mary Kay. Diretora de vendas independente Mary Kay, diretora nacional independente Mary Kay. O independente que está escrito lá, vocês sabem por que que é, inclusive? Por conta de ação trabalhista e etc e tal, né? Mas a gente tem que pensar que aqui nós temos uma rede de apoio e talvez a maior rede de apoio que vocês já tenham tido na vida de vocês, né? Porque todo mundo aqui desenvolve o mesmo negócio. Todo mundo. Pode ser que pode ser não, com certeza nós temos características diferentes, né? Nós temos estratégias diferentes. Nós estabelecemos conexão com os outros de modo diferente, mas a gente desenvolve o mesmo negócio. Então, para você se tornar mais resiliente, uma ação prática, tá? É você buscar apoio e construir relacionamentos, rede de relacionamento. Então, é buscar ter e cultivar conexões sólidas. Então, quem são as pessoas hoje que eu me relaciono dentro do negócio, que eu busco ter essa conexão? Para quê? Para eu compartilhar as minhas dificuldades, né? Para eu compartilhar aquilo que, ó, é lindo, maravilhoso e está dando certo. Para eu ouvir perspectivas diferentes. Isso aí é uma das coisas que eu mais amo fazer quando eu peço para vocês falarem, né? Porque a perspectiva, e eu já percebi, olha, a perspectiva da Ana geralmente é muito diferente da minha, né? É muito diferente da minha. Então, assim, eu gosto, muitas vezes eu falo, Ana, leia aqui, veja como você interpreta isso. Ou então, Ana, qual a sua posição em relação a isso? A Joyce é outra. A Joyce, ela é muito
muito meticulosa. Então, poxa, Joyce, como é que você vê isso? Como é que você entende isso? Então, vocês percebem, ouvir o outro, né, te traz perspectivas diferentes, né? Te traz visões diferentes. Agora, como é que eu escuto o outro? Isso é importante. Eu tenho que escutar o outro ali, ó, com meu coração aberto, né? Não ouvir o outro para criticar o outro, como às vezes eu vejo que vocês fazem, né? No sentido, ah, tá, mas ela vende fiado. Ah, tá, mas ela fideliza. Né? Tem sempre um mais, escuta o que o outro está falando, extrai aquilo que é interessante para você e vai para a tua ação, dentro daquilo que faz sentido para você. Construa laços de confiança. Olha que interessante, né? E quando a gente consegue fazer isso, e olha que poder quando a gente consegue fazer isso com consultoras da nossa unidade, com o nosso time, né? Então, ela vai se amparar mais em mim, ela vai me buscar mais, ela vai buscar a minha opinião, inclusive. Então, olha, eu vou ter um evento X, Y ou Z. Como é que você acha que eu devo fazer, Nani? Quando eu consigo construir essa rede de relacionamento, elas buscam a gente. E da mesma maneira, nós buscamos umas às outras. Certo? Agora, entendam esse buscar não para lamentar. Porque quando você lamenta, você suga o outro. E você, às vezes, não pede nem dá licença, porque você não sabe nem se o outro está podendo ser sugado naquele momento. Às vezes a pessoa já está tão sem energia, está tão fraquinho, está tão etíope lá, e aí vem o outro e ó, puxa mais, aí a coitada se desmonta inteira. Então entendam isso, essa construir rede de relacionamento para aumentar a tua resiliência, para você se tornar uma líder mais resiliente, como é uma troca, mas é uma troca positiva, é uma troca otimista, é uma troca de crescimento e não de lamentação, tá? Então, até agora, nós falamos de 4 pontos importantes, tá? E práticos para a gente buscar ter mais resiliência que vão contribuir para a alta performance. Tudo isso baseado nesse livro aqui da Brené Brown. Então, primeiro, aceitar a mudança como parte do processo. Segundo, manter uma mentalidade de crescimento. Terceiro, cultivar o autocuidado e a inteligência emocional. Quarto, buscar apoio e construir redes de relacionamento saudáveis. Tá? Saudáveis, o que é isso? Eu acrescento para você, você acrescenta para mim. Tá? Também não dá só para eu acrescentar e não ter nada para mim. Então, entendam isso como uma rede saudável. Ninguém aqui é zumbi, né? Para ficar ali só extraindo do outro. E o quinto, e é esse que eu quero relacionar com vocês aí, a esperança, tá? Praticar a gratidão e o otimismo realista. Eu amei essa nomenclatura, porque eu, às vezes, me vejo assim como uma pessoa muito otimista, e aí eu falo, gente, será que o meu otimista é um otimismo insano? É um otimismo fantasioso? Então, agora eu já vou começar a dar nome para o meu otimismo, tá? O que eu quero ter sempre é um otimismo realista. E aí, o que é que eu trago aqui para vocês? Focar no positivo, tá? Focar no positivo, mesmo em pequenas coisas. Então, eu venho trazendo isso para vocês há algumas semanas, né? Inclusive, o nosso ranking oh meu Deus, de reconhecimentos, ele foi feito para isso, né? Ele beneficia, ele reconhece quem cresceu 10%. Ele reconhece quem fez um início. Então, assim,
mesmo em pequenas coisas. Eu vou reconhecer e eu vou focar no positivo em pequenas coisas, tá? Hoje eu fiz uma boa atividade física, hoje eu tive uma alimentação saudável, hoje eu fiz uma entrevista de início fantástica, maravilhosa, hoje eu fiz uma venda incrível, tá? Não ter as coisas, presta bem atenção, como uma obrigação o tempo todo, né? Eu não sei como você cresceu. Se a tua mãe ou seu papai falava assim para você, não fez mais nada do que a obrigação, né? Por quê? Porque eu já escutei muita gente falar isso. Nossa, eu tirava 10 e minha mãe falava assim, nada mais do que a obrigação. Nunca celebraram nada. E aí, eu cresci assim, sabe, Tati? Não sei se é o caso de alguém aqui, tá? Não lembro de vocês terem me falado isso, mas assim, de toda forma, é reconhecer. Reconhecer suas. Ai, a Kelly. Então não tem obrigação. Obrigação é o quê? Então eu achava que, Nani, eu achava que eu tinha ouvido isso de você, mas eu não quis falar, mas então ouvi já assim, né? E da Kelly eu nunca tinha ouvido. Então, olha só. Então é reconhecer. Porque senão, você hoje fez uma venda fantástica e você fala assim: ai, foi só hoje. Nada mais do que minha obrigação. Hoje você fez 3 inícios maravilhosos, ou fez uma entrevista de início, nem foi um início, mas você fez uma entrevista incrível e você fala assim: ai, gente, hoje realmente eu estava inspirada. Ah, mas é coisa momentânea. Reconheça, né? Então, se reconheça, valorize as pequenas coisas, mesmo que seja pequeno. Por que, Tati, é tão importante isso? Porque isso ajuda a tua capacidade a superar obstáculos. É científico isso, não sou eu que estou falando. Então, você ter a habilidade de reconhecer as pequenas coisas aumenta a tua capacidade de superar obstáculo. E o que que é isso? É resiliência. Isso vai te deixando mais resiliente, tá? Eu coloquei para vocês lá o feedback da Vânia. Eu não falei quem era, mas estou falando aqui na reunião. Da Vânia, consultora da minha unidade, que durante anos foi fantástica, maravilhosa. Pandemia, parou, morreu mãe, foi cuidar do pai, parou um negócio. Mas eu nunca deixei de falar com ela, inclusive de me encontrar com ela. E a Vânia, ela é uma pessoa que ela cresceu ali, de 300 pontos ela fez 500, sei lá. Ela cresceu uma porcentagem, ela ganhou o bloquinho. E eu mandei para ela o bloquinho com uma carta, com um bilhete, né? Um postal, igual o postal que eu mandei para vocês, para suas consultoras, eu mandei. E aí ela me mandou, ela fez assim, mas eu mereço mesmo um reconhecimento? E aí eu escrevi para ela, eu mandei para vocês, né? Merece, maravilhosa e tal. E aí ela me mandou, olha, você é uma pessoa que veio na minha vida para acrescentar. Então, você imagina, gente, como isso foi benéfico para o coração dela, para a cabeça dela. Por que que eu estou fazendo ali? Eu estou reafirmando, eu estou colocando ela em conexão, tentando trazer para ela a Vânia que um dia ela foi, porque ela foi maravilhosa. Aí, ó, a Paula nem deu 40%, você tá vendo? Então, é isso, a gente precisa trazer isso para as pessoas e a gente precisa trazer isso para a gente. Eu tô fazendo isso com vocês, né? Eu espero que vocês estejam valorizando isso. Não valorizando para mim, mas valorizando para vocês. Para vocês. E não, é mais um reconhecimento. Então eu nem fiz tanto assim. Se você está sendo reconhecida, minha filha, que maravilha! É sinal que alguma coisa você fez, tá? Mandei já para todas vocês, todos os reconhecimentos estão entregues, viu? Então, isso aumenta a tua capacidade de superar obstáculo. Anote, uma sugestão é anotar pequenas vitórias diárias. Anota na tua agenda, até para você chegar ali no domingo ou no sábado, olhar a agenda e você vai falar assim: nossa, olha só, eu fiz isso, olha que legal, essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso vai ajudar você a alimentar a esperança. Então, olha só, uma coisa não contradiz outra. Né? Então, anotar as suas vitórias diárias vai te alimentar a esperança necessária para a gente atravessar momentos turbulentos, períodos turbulentos. Então,
Uma está associada com a outra. Então, a esperança, gente, eu reforçar isso, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu tenho de positivo, aquele todo conhecimento que eu tenho, isso só me dá mais força para eu ter ainda mais esperança para transpor momentos difíceis. Que toda. Pode ser que você esteja passando por esses momentos agora, pode ser que você já passou, mas o que eu posso te afirmar é que ainda você vai passar. Se você não está passando, com certeza já passou, mas em algum momento você vai passar, gente. Né? Porque se nós temos 40 anos pensando que nós vamos viver até, eu estou pensando aqui, nós vamos viver até os 90, seria surreal a gente pensar que a gente não vai passar por mais nenhum momento turbulento, não é verdade? Tá? Resumo prático para vocês da aula de hoje, tá? Resiliência é aprender. Resiliência é adaptar-se e resiliência é agir diante das adversidades. A resiliência, gente, ela se fortalece todos os dias. Ela se fortalece quando a gente cuida da gente, ela fortalece quando a gente cuida do nosso time, quando a gente apoia o nosso time. A resiliência, ela nos ajuda a manter e ela se fortalece quando nós temos uma mente aberta. Mente aberta, uma mente disposta à mudança, uma mente disposta a ajustes. E a resiliência, ela se fortalece quando a gente agradece cada etapa que nós temos no caminho, né? Então, é agradecer a etapa ao invés de lamentar, de lamuriar ou de resistir perante aquela adversidade. E é um convite prático para vocês, para essa semana, mediante aquilo que vocês estão passando nesse momento, é vocês se perguntarem: o que eu posso aprender agora? O que eu tenho que aprender com essa situação? Outra pergunta para vocês se fazerem: como posso agir diferente? Mediante a essa situação, como é que eu posso agir diferente? Mediante a essa situação, quais os ajustes que eu posso fazer? Mediante a essa situação, quem pode me ajudar? Quem é a pessoa que pode me ajudar? E olhando para essa situação que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo que está surtindo efeito, que está dando certo? Porque isso vai te ajudar a reforçar. Lembra? A tua esperança vai te deixar ainda mais resiliente. Então, dessa situação aqui, o que eu estou fazendo que já está dando certo? Perfeito? Tá? Então, com isso, eu pego os dois principais pontos que vocês viram no Ilumina e trago para vocês. Não estou dizendo que a gente não vá voltar nesses. Mas semana passada eu trouxe o protagonismo, hoje eu trouxe a resiliência. E associado às atividades que eles deram para vocês, vocês vão se tornar gigantes. Eu tenho convicção. Vocês vão se tornar líderes muito mais preparados, né? Líderes para buscarem cada vez mais aí essa auto-performance, certo? Tá? Então, quem não assistiu a aula, se organiza para assistir antes de segunda-feira, tá? Porque senão vai ficar desconexo na cabeça de vocês, tá? Quem assistiu e não deu tanta importância ou estava fazendo alguma outra coisa, assista. Separa aí 1 hora e meia, 2 horas para você assistir,
Não é muito tempo do seu dia, pode ter certeza disso, tá? E agora, gente, eu quero comunicar a vocês, tá? Que hoje eu estou indo para o hospital com a minha mãe. Nós vamos passar lá um mês, tá? Eu vou internar com ela hoje. Ela vai fazer o transplante provavelmente daqui a 6 dias. É um processo de alta complexidade, é um processo de alto risco, então não pode ter troca de acompanhante, né? Então eu estou indo hoje agora com ela para o hospital ao meio-dia e meia. Hoje começa o processo do transplante, então durante 5 dias ela vai receber a quimioterapia. E depois, o doador é o meu tio, é o irmão dela, não é o doador ideal por causa da idade, porque ele é só 50% compatível, mas é o que teve, e como ela está na remissão da doença, se ela não fizer o transplante, a tendência é a doença voltar e voltar muito mais forte, aí não tem mais o que fazer. Então, estamos indo hoje com fé. Então é aí que vocês me falam. Meu marido me falou exatamente, você está preparada? E eu vou falar para vocês, ninguém se prepara para uma situação difícil dessa, né? E pergunto eu a vocês, quando vocês passaram ou estão passando por situações difíceis, vocês se prepararam? Não, a gente não se prepara para situações como essa. Mas a gente precisa saber, né, do nosso papel, da nossa importância, a gente precisa se posicionar. Então, estou indo porque estou posicionada perante a essa situação. Preparada? Não, mas estou posicionada, né? Então, eu vou ficar teoricamente lá com ela durante um mês, porque não pode ter troca de acompanhante, porque como ela vai estar imunossuprimida, a imunidade dela, eles vão matar a medula dela, né? Então, só para vocês entenderem, mata a medula, então a pessoa fica sem resistência nenhuma, fica sem sistema de defesa no corpo nenhum. Então, não pode ficar entrando gente, saindo gente, entrando gente, saindo gente, porque pode ter risco de pegar alguma coisa, etc e tal. Eu, para ir com ela hoje, eu fiquei em isolamento durante 10 dias, né? E então, indo em lugares pouquíssimos e onde eu ia com máscara, não podia ir em lugares com muita gente nem nada, fiz um monte de exame, então tô aqui, hoje vou sair da minha casa e vou pro hospital e vou ficar lá com um mês. Eu vou, Tatiana, você não separou as aulas para ninguém dar nem nada? Não, porque eu acredito que eu consiga dar tudo de lá e eu não quero. Agora, se eu não conseguir dar, eu vou contar com o apoio de vocês, tá? Porque tem aula das 8 que é de produtos, tem aula das 9 que é de vendas, e a aula das quartas-feiras a Isabela vai tocar. Então, eu não dividi, porque eu estou confiante que eu vou conseguir desenvolver as ações do hospital, como eu já desenvolvi durante desde fevereiro. Eu estive com ela muitas vezes internada e consegui desenvolver. Então, eu estou confiante nisso, por isso que eu não separei as aulas. Mas se eu, de repente, eu vejo que eu não tenho condição nenhuma de fazer as aulas das 8 e das 9, eu vou colocar lá no grupo e aí eu peço que gentilmente vocês façam e me ajudem durante esse próximo mês, tá? Então, eu acho que é isso. Cuidem uma das outras. Eu estarei trabalhando, obviamente que eu estou indo com todo o meu arsenal para dentro do hospital. A minha preocupação era só, eu posso trazer o meu laptop? Eu posso trazer o meu notebook? Essa era a minha preocupação. Eu queria o meu notebook, né? Porque eu não sou habilidosa no celular, como muitas de vocês. Eu preciso do meu notebook para trabalhar, mas o notebook tá liberado, os meus livros, os meus cadernos estão liberados. Então eu vou trabalhar de lá. Então vocês podem continuar contando comigo. Peço aí as orações de vocês para que dê tudo certo, né? Para que Deus conduza aí da melhor maneira, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, e a gente vai se falando, tá bom? Então tá gravada essa aula. Assistam o Ilumina, porque vale cada momento que vocês vão se dedicar aí a esse processo. Entendam que é um processo de
de transformação. Mas para a gente estar nesse processo, a gente precisa se doar, a gente precisa se abrir, tá bom? Beijo gigante e fiquem com Deus.